Boa noite, Igreja Viva. Pergunte à pessoa que está ao seu lado aí, está viva, meu irmão? Obrigado. Essa noite é uma noite muito especial para mim, porque eu nasci numa igreja presbiteriana e muito tradicional. Isso tem quase 40 anos. E um dia eu perguntei ao meu professor sobre o Espírito Santo. E ele disse: olha, Ari, isso foi para aquela época, hoje não acontece mais o que acontecia no livro de Atos. Mas, professor, está escrito aqui na Bíblia, a Bíblia é a palavra de Deus. Mas nós não acreditamos nisso. E orando, o Senhor me prometeu que Ele ia me batizar com o Espírito Santo e que não ia usar ninguém para que isso ocorresse. Ele mesmo ia colocar as mãos sobre a minha cabeça e Ele ia me batizar. Eu era recém-casado, tem uns 2 anos, e minha esposa estava na cozinha, e eu numa salinha que nós tínhamos na nossa casa, e eu lembro que eu sentia aquelas pisadas diferentes dentro da minha casa, eu sabia que era Ele. E eu sentia uma pessoa chegando bem próximo de mim, e eu temi muito. Eu fechei os olhos e curvei a minha cabeça e eu senti aquelas 2 mãos sobre a minha cabeça. Eu era recém-convertido. Eu acho que eu fiquei umas 4 horas profetizando, falando em línguas estranhas, e o Senhor me levou na eternidade. E hoje tem ocorrido situações no ministério que nós cuidamos, que foi resultado daquelas palavras que Deus me deu naquele dia. Eu vou completar 69 anos agora em janeiro. Estou chegando nos 70, estou idoso. Aliás, idoso tem que ser respeitado, hein? Vocês me respeitem, porque senão eu vou puxar o estatuto do idoso aqui e vou reclamar com você. Eu confesso que eu tenho saudades do que aconteceu comigo naquela época. Foi demais. E eu penso que a essência da vida é esse relacionamento com Deus, que nos torna bem próximo de Deus, e a gente acaba cumprindo o seu chamado e a sua vontade. Infelizmente, aquela igreja que eu estava não aceitou a obra do Espírito Santo. Se tivesse aceitado a obra do Espírito Santo, aquela igreja hoje estaria miseravelmente com uns 30 mil membros. E eu fico muito feliz quando visito uma igreja que dá liberdade ao Espírito Santo. Naquela época, quando terminava o culto naquela igreja, eles cantavam uma canção interessante. E eu perguntava, por que nós estamos cantando essa canção no final do culto, a hora que a gente vai embora para casa? Não sei se vocês conhecem essa música, que diz assim: vem visita tua igreja, ó bendito Salvador. Eu perguntava, Senhor, nós estamos indo embora e ao mesmo tempo pedindo que o Senhor venha sobre a tua igreja. Mas um dia
o Espírito Santo varreu aquela igreja de tal maneira que numa reunião de jovens, numa madrugada, se não me falha a memória, mais de 30 jovens foram batizados com o Espírito Santo, numa igreja tradicional. Meu pastor corria de um lado para o outro, eu fiquei com dó dele. E agora, o que o presbitério vai dizer? O que o presbitério vai dizer? Eu não sei, eu só sei que está todo mundo cheio do fogo aí. Que história incrível, incrível, incrível. Tremenda, tremenda, tremenda. De maneiras que é uma honra e uma alegria estar aqui com vocês e o Senhor me reportar aquela época e quantas coisas que nós realizamos para Deus. Deus nos tornou uma igreja para abençoar a nossa nação através de louvor, de adoração. Deus nos chamou para orar pela nossa nação. Todo ano nós fazemos um jejum de 40 dias pela nação brasileira. Essa sexta-feira nós tivemos uma vigília orando pelo Brasil. A situação do Brasil é crítica. Eu tenho uma bandeira de quase 8 metros. Só um dos vídeos tem quase 1000 visualizações. 5 horas da manhã eu fui ver no Facebook, tinha 5.154 pessoas ligadas na vigília, porque toda sexta-feira nós oramos de 9 da noite até 6 horas da manhã de sábado. E tem centenas de igrejas orando pelo Brasil. Milhares de pessoas jejuando 40 dias. Esse ano foi o 26º ano de jejum e oração de 40 dias. Dia 16 de março de 2014, o Espírito Santo nos mandou lavar a bandeira brasileira. Está lá no G1. Dia 17 de março, desencadeou-se a maior operação contra a corrupção no Brasil, chamada Lava Jato. Um dia depois que nós lavamos a bandeira brasileira. Então, a resposta ao caos do nosso país é a nossa oração. Nossas orações são poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando todo sofisma e levando toda a mente cativa à obediência do Senhor Jesus. Inclusive, eu quero te convocar para você orar. Nós já temos mais de 7.000 intercessores, exclusivamente orando pelo Brasil. E se você quiser, eu tenho 4 canais de comunicação, Instagram, Facebook, tem 2 perfis lotados já, e tem a fanpage também, que deve ter aí uns 30.000 pessoas. E, inclusive, eles oram por mim, aonde eu vou, e nós oramos juntos pelo Brasil. Querida igreja, há uma possibilidade do Brasil ser feliz. E é bíblico. Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. E cabe à igreja entronizar o Senhor Jesus nessa nação. Essa nação não é do comunismo, essa nação não é do socialismo, essa nação pertence ao Senhor. O Senhor reina na nação brasileira. Que há uma promessa sobre a nação brasileira. A promessa é que o Brasil seria celeiro do mundo e celeiro das nações. E eu perguntei, Senhor, por quê? E o Senhor me disse que foi por causa de um brasileiro chamado Oswaldo Aranha, um estadista. Ele deu voto de Minerva para reconhecer Israel como nação. E a Bíblia diz, abençoarei os que te abençoarem. Então, esse brasileiro chamado Oswaldo Aranha, de 48 para 49, foi a época que eu nasci, né? E eu tenho o privilégio de ter nascido nessa data, 1949. Essa bênção está sobre a nação brasileira. Inclusive, irmãos, falando sobre oferta, né? Os empresários que tiverem esse entendimento de que o Brasil é o celeiro do mundo e o celeiro das nações, porque missões custa dinheiro, muito dinheiro. Os empresários que tiverem essa visão, Deus vai abençoá-los muito, muito, muito,
Se você é empresário, está aqui, ore e peça uma palavra a Deus. Que Deus quer usar a nação brasileira que está debaixo de um avivamento para abençoar as nações. E todo empresário que tiver essa visão, ele vai prosperar muito, muito, muito. Na Bíblia a gente tem a oferta da viúva pobre, foi tão pouquinho, né? Aos olhos dos homens, mas diante de Deus era tudo que aquela mulher possuía. Ele diz que muita gente deu muito também, muito dinheiro, né? Não é que a gente tem sempre que dar aquelas moedinhas, não, dá o que realmente está no nosso coração, e pela fé. Eu já dei uma casa para a obra de Deus, já dei uns 6 automóveis. A nossa igreja em Manaus entrou num desafio. Um empresário, ele deu 850 mil reais de oferta. Eu sei que tem empresário que dá muito mais, mas no nosso caso, nossa experiência em Manaus, um empresário deu 850 mil reais no terreno, no valor de 400 mil reais, e mais 4 cheques de 100 mil, 4 cheques de 100 mil e de 50. Eu fui na casa desse empresário agradecer. Quando me agradeça, não, pastor. Minha família estava quebrada, eu estava falido, e Deus fez uma mudança na minha vida. Inclusive, pastor, quando começar a construção do prédio, eu quero dar 100 mil reais por mês. Tremendo, não? E eu fiquei pensando, de onde saiu todo esse dinheiro para construir esse prédio aí? De onde saiu? Seu bolso. Olha que prédio tremendo. Isso é só o começo. Cada igreja que vocês abrirem, vocês podem montar um prédio como esse, talvez o maior, que depende de fé e investir na obra. Amém ou não amém? Então, é uma alegria. Queria que você curvasse sua cabeça um instante. Querido Deus, Espírito Santo, esse é o seu tempo e a sua dispensação. Minhas mãos são tuas mãos são minhas mãos. Teus pés são meus pés e meus pés são teus pés. Teu coração é o meu coração é o teu coração. Se o Senhor precisa de um corpo, aqui está. Entrego a minha vida totalmente a Ti. Usa a minha vida para que o nome do Senhor Jesus seja exaltado e glorificado nessa noite. Peço a Tua bênção sobre cada irmão, cada irmã, cada jovem, cada adolescente, cada líder. Que o Senhor abra o nosso entendimento, que o Senhor nos revele a Sua palavra. Sua palavra é poder. Que essa noite seja uma noite de cura, de libertação, de restauração, de conversões, de mudança de vida, de mudança de mentalidade. E que tudo aquilo que o Senhor planejou para essa noite seja real, vivo e verdadeiro, pois oramos em nome de Jesus Cristo, aquele que vive e reina pelos séculos dos séculos, a quem devemos toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Oramos em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Amém. Muito bem. Em Lucas capítulo 5, tem uma passagem bíblica que todos nós conhecemos muito bem. É um texto bíblico que fala da pesca maravilhosa. Um milagre sobrenatural que o Senhor Jesus incentivou a Pedro que conquistasse esse milagre. Um texto que revela o nosso mestre pregando, ensinando a Pedro. E Pedro, com sua mentalidade de pescador, penso que ele questionou o Senhor Jesus. E ele disse, mas Senhor, meu avô foi pescador. Meu bisavô foi pescador. Eu sou pescador profissional
O senhor vem dizer que de manhã é a hora de pescar, quando a gente sabe que é a madrugada, que é a hora de pescar? E depois do Senhor insistir, Pedro diz, sob tua palavra eu lançarei as redes. Tremendo. E outra passagem paralela com Lucas capítulo 5, se encontra em João capítulo 21, que a gente vai fazer um paralelo entre essas duas passagens, e que revela também um outro lado muito interessante, de que esse líder chamado Pedro, que tinha recebido a direção de pescar homens, né, pescar almas, que é a vocação da igreja, resolve pegar peixe. Ele passa a noite inteira sem pegar nada, e Jesus de manhãzinha cedo aparece, e segundo o relato de João capítulo 21, eles pegam 153 grandes peixes. Sabe que eu perguntei ao Senhor, por que 153? Por que não 180? Por que não 200 peixes? Por que 153? Então vou compartilhar com você algumas revelações que o Senhor nos deu, que tem a ver inclusive com o trabalho que nós fazemos de célula, grupos pequenos, né? Que isso não é coisa de hoje, né? Está lá em Êxodo capítulo 18, né? Jetro deu essa estrutura nas mãos de Moisés. Moisés sozinho não podia cuidar de 2 milhões de pessoas, não é verdade? Jetro diz, olha, morre você e morre esse povo, essa carga é pesada demais para você. Um pastor no meio de 1000 pessoas, ele não sabe qual é a necessidade de uma pessoa? Tem como. Mas você, liderando aquele grupo de 12, 15, 13, 20 pessoas, você sabe qual é a necessidade das pessoas. Então, fica muito mais fácil o trabalho. Entretanto, não é qualquer igreja, não é qualquer pessoa que quer, né, servir ao Senhor dessa forma. Na verdade, a nossa tendência é chegar aqui, dar o dízimo, comer, beber, pegar a bênção e ir para casa. Mas o sonho de Deus é que você seja a bênção. Ser tu uma bênção. Não é? Essa história de grupo está lá no Novo Testamento, no livro de Atos. Não é? Em Atos capítulo 6. Ei, vocês vão ficar só aí orando e lendo a Bíblia? Olha, tem gente aqui passando necessidade. O que os apóstolos disseram? Não é razoável, irmãos, que deixemos a oração e a palavra para servir as mesas. Escolhe aí no meio de vocês. Eles escolheram, os apóstolos só abençoaram e tudo. E diz a Bíblia que a igreja crescia e multiplicava. Crescia e multiplicava, crescia e multiplicava. Então, isso é muito lindo quando a igreja tem essa revelação desse trabalho, né? Porque ela avança e ela cresce mesmo. A igreja do meu discipulador, eu tenho honra de falar sobre isso, do apóstolo Geraldo, tem 70 mil membros. Eu prego lá, prego em 7 reuniões, vou para a igreja 5:30 da manhã, que é oração até 7. A primeira reunião começa às 7 da manhã, a última termina às 10:30 da noite. Você nem vai nem no restaurante almoçar. A quentinha vem lá na igreja, você come lá mesmo e sai correndo para pregar de novo. Tremenda. Uma igreja como essa, imagina os recursos que uma igreja assim pode investir em missões. Só nos Ribeirinhos eles têm quase 500 igrejas. Impressionante, que é o caso de vocês. Vocês têm 140, é só o começo. É só colocar mais um zero, vira 1.400 igrejas. Se colocar outro zero, 14 mil igrejas. Eu quero as nações, você quer? Então, voltando aqui ao nosso texto, que o tempo está correndo. Aconteceu que, ao apertá-la a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré e viu 2 barcos junto à praia do lago. Mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, estou lendo em Lucas capítulo 5, a partir do versículo 1. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se, ensinava do barco as multidões.
Quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob tua palavra lançarei as redes. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes, e rompiam-se-lhes as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco, para que fossem ajudá-los. Foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase irem a pique. Que coisa, hein? Lucas 5, 1 a 11 é o texto que eu estou lendo. O que mais que nós encontramos aí? Depois disto, tornou-se Jesus a manifestar-se aos discípulos junto ao mar de Tiberíades, e foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos Simão, Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná, de Galiléia, os filhos de Zebedeu e mais 2 de seus discípulos. Disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Disseram-lhe também os outros, estou lendo João capítulo 21, também nós vamos contigo. Saíram, entraram no barco e, naquela noite, nada apanharam, mas ao clarear da madrugada estava Jesus na praia. Todavia, os discípulos não reconheceram que era ele. Perguntou-lhe Jesus: filhos, tendes aí alguma coisa de comer? Responderam-lhe: não. Então lhes disse: lançai a rede à direita do barco e achareis. E assim fizeram, e já nem não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. João 21. Aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com sua veste, porque se havia despido, e lançou-se ao mar. Mas os outros discípulos vieram no barquinho, puxando a rede com os peixes, porque não estavam distante da terra, senão quase 200 côvados. Ao saltarem em terra, viram ali umas brasas, e em cima peixes. E havia também pão. Disse-lhe Jesus: trazei algum dos peixes que acabaste de apanhar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes. E não obstante serem tantos, a rede não se rompeu. Disse-lhe Jesus: vinde e comei. E nenhum dos seus discípulos ousava perguntar: quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor. Veio Jesus, tomou o pão e lhes deu, e de igual modo os peixes. E já era a terceira vez que Jesus se manifestava aos discípulos, depois de ressuscitado dentre os mortos. Que texto poderoso, hein? Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, ama-me mais do que esses outros? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Ele disse: apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: pastoreia as minhas ovelhas. Terceira vez lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele ter dito pela terceira vez: tu me amas? E respondeu: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus disse: apacenta as minhas ovelhas. Um detalhe: a maior expressão de amor de uma igreja é quando ela realmente ganha e cuida dessa pessoa. E o Senhor perguntou 3 vezes, dentro da estrutura do nosso próprio corpo, que nós somos corpo, alma e espírito, é a estrutura do tabernáculo. A terceira vez que Jesus perguntou, ele entra no espírito de Pedro e ele fala por uma revelação: tu me amas? Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E aí o Senhor disse: se você me ama mesmo, você vai cuidar das minhas ovelhas. E é muito lindo quando um líder tem essa revelação e ele cuida das pessoas. Ele cuida das pessoas porque ele ama o seu Senhor.
Ele cuida das pessoas porque Ele quer cumprir o mandamento do seu Senhor. Ele cuida das ovelhas porque Ele sabe que esse é o principal chamado dEle. Deus nos chamou para ganhar e cuidar das pessoas. Isso é muito importante. E tem a ver com a visão, essa visão que nós temos praticado, que é a visão do MDA, meu discípulo amado. Ainda em Lucas capítulo 5, eu estava lendo de 1 a 11, vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, admiração se apoderou dele e de todos os companheiros, bem como de Tiago e João, e filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Veja que era uma empresa, uma indústria pesqueira, era uma sociedade. E a sociedade estava em crise, porque eles passaram a noite inteira e não pegaram nada, e eles precisavam acertar suas contas. E eu não sei o que se passou na cabeça de Pedro, e também não sei o que se passa na sua cabeça, você que é empresário, diante das contas que você tem que pagar, e o dinheiro não dá para pagar as contas. Mas nesse caso é uma questão de fé. Disse Jesus a Simão: não temas, doravante serás pescador de homens. E arrastando eles o barco sobre a praia, deixando tudo, o seguiram. Esse é outro detalhe. Que eles precisavam de um milagre. Eles conseguiram a pesca maravilhosa. E eles raciocinaram: nosso problema está resolvido. Nós agora vamos vender esses peixes, vamos pagar as dívidas, está resolvido, vai ter peixe para a gente comer aí durante algum tempo. Mas eles pensaram: espera lá, é melhor nós seguirmos a Jesus, porque com Jesus nós teremos milagres toda hora. E aí eles resolveram deixar tudo na praia e seguiram a Jesus. Tremendo, não? Você quer tomar essa decisão nessa noite? Agora nós vamos trabalhar um pouquinho na aplicação dessa mensagem. A Bíblia diz que era um lago chamado Lago de Genezaré. Um lago é um bocado de água cercado de terra por todos os lados. Água represada. Onde existe água, o Espírito de Deus se move. A água é símbolo da palavra. Diz lá no Gênesis que o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas e Deus disse: haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa e fez Deus separação entre luz e trevas. Eu chamo isso de controle de qualidade de Deus. Será que a luz que Deus vê em mim é uma luz boa? Será que a luz que Deus vê na igreja hoje é uma luz boa? Será que nós passamos nesse teste de controle de qualidade de Deus? Lembrando que o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Diz também que nesse lago estavam 2 barcos. Um desses barcos, que era o de Pedro, que por sinal era um barco falido, Jesus disse: me dá esse barco. Se você está falido, se sua vida espiritual está falida, se você está em crise, entregue esse barquinho para Jesus. Você vai ver o que Jesus vai fazer com esse barquinho falido. Se a sua família está falida, se sua empresa está mal, falindo, entrega para Jesus. Você vai ver o que Jesus vai fazer com esse barquinho. É uma pena que nós, às vezes, subestimamos o poder de Deus. Porque se Pedro pudesse entrar na eternidade, ele ia levar um barco muito maior para aquele lago, ia fazer uma pesca muito maior ainda. Graças a Deus que tinham 2 barquinhos lá. Ei, vocês aí, ó, vem correndo, porque o nosso barco vai afundar.
Querendo Deus nos dizer que quando vem avivamento sobre uma igreja, sobra peixe para tudo quanto é lado. Aquela igrejinha lá embaixo, lá longe, que tem 2 peixinhos, vocês vão ligar para ele e falar: vem aqui pegar 1000 peixes, que tem peixe sobrando aqui. A palavra de Deus é muito linda. 2 barcos. O barco pode representar a sua família. Lembra de Noé, que colocou toda a sua família no barco? E Josué estava muito alinhado com Noé. Josué disse: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Não é possível que você vá para o céu e sua família vá para o inferno. Eu vou lutar para conquistar minha família não vai para o inferno. Nesse barco que é Jesus, eu levo toda a minha família, nem que eles sejam amarrados em mim, mas nós vamos juntos. Esses 2 barcos podem representar seu ministério, sua vida pessoal, seus negócios. Entrega esse seu barquinho falido. Entrega essa sua vida espiritual falida. De repente você falou consigo mesmo: é a última vez que eu vou naquela igreja. Se não houver uma palavra, uma resposta para mim, nunca mais eu volto lá. Então já está resolvido o problema. Está aí a palavra para você. E eu te garanto que se você tomar a decisão que Pedro tomou, o Espírito de Deus vai começar a mover-se em milagres na sua vida. Outro detalhe que nós observamos aqui é que eles lavavam as redes. Eu não sou pescador profissional, mas eu sei que lavar as redes é muito importante, porque o salitre da água do mar, ele vai corroendo aquelas redes, e é possível que numa pesca aquela rede se quebre e o peixe acabe vazando por ali. A rede é uma ferramenta. A rede é usada para pegar grandes quantidades de peixe, cardumes imensos. Nós podemos usar várias estratégias de evangelismo e pegar muitas almas para Jesus. Eu vi em Santarém, no evento de colheita, 2.500 pessoas se converteram naquela noite. Quanto tempo a gente leva para conquistar 2.500 pessoas? Para cada pessoa que converteu, tinha um discipulador e um conselheiro do lado para fazer a visita no dia seguinte, que é a consolidação. Eu vi todos os líderes chegando lá e pegando os papéis para fazer a visita, a consolidação, já começar o discipulado, já levar para o Tadel, que a ideia é o seguinte: a pessoa nasceu de novo, já leva para o ninho das águias, já leva lá para o Tadel, que a pessoa ali levava uma injeção de ânimo, de fé, de coragem, de ousadia, e a pessoa já vai crescendo naquele nível ali. Então as redes têm a ver com as ferramentas de trabalho. Pedro lança as redes. Outro detalhe aí interessante é que, entrando em um dos barcos, que era o de Pedro, que estava falido, pode representar uma igreja falida, quem sabe? Pedro entregou a Jesus. É muito lindo quando a gente entrega a Jesus. E essa madrugada na vigília, na sexta-feira, nós ouvimos um pastor falando que Deus age no meio do caos. Interessante. No meio desse caos aqui, dessa madrugada inteira de trabalho, né, onde a Bíblia diz que Jesus apareceu de manhãzinha cedo, em João capítulo 21, né, e a Bíblia diz que o choro pode durar a noite inteira, mas a alegria vem pela manhã. De manhãzinha, Jesus aparece para te animar. Levanta a cabeça, segue em frente, estou contigo. Pode dar uma glória a Deus? Então Jesus entrou em um dos barcos falidos, que pode ser sua casa, sua família, sua igreja, sua célula, seu distrito, seu setor, sua área. E olha o que Jesus ordenou: que o barco afastasse um pouco da praia.
perguntei, Senhor, por que o Senhor deu essa ordem para o barco se afastar da praia? E aí o Espírito Santo começou a falar comigo e comecei a falar com ele. Que é o seguinte, meu servo, quando você está ali na beira da praia, você está ali com os pés em cima da areia, tem uma certa segurança. Quando o barco começa a se afastar, a coisa já fica um pouquinho complicada. E os grandes cardumes se pesca lá em mar alto. Por outro lado, em mar alto não dá pé não. Se você mergulhar, você vai, não acha o fundo não. Falei, Senhor, que coisa interessante. Então o Senhor está querendo nos dizer que o fato de se afastar com o barco da praia tem a ver com profundidade em Cristo, conhecer Cristo em sua profundidade. Conhecer as profundezas de Cristo, ter um nível de intimidade que eu não tive até agora, conhecer o Senhor face a face. Oh, glória! A Bíblia diz que quando Moisés saiu daqueles 40 dias de jejum e oração, seu rosto brilhava. E no livro de Salmo diz, contemplai-o e sereis iluminados. Quanto mais nós contemplamos a Jesus, mais nós nos parecemos com Ele. E há uma outra promessa poderosa em Salmos que diz, porventura não sois deuses, aqueles a quem a palavra foi enviada. Porque Deus habita em nós. Jesus em nós, esperança do mundo, esperança da glória. Até que ponto Jesus habita em você? Meu Deus, quando o Senhor falou isso comigo, eu falei, Senhor, eu quero sair da zona de segurança, do conforto, da zona de conforto. Eu quero ir para o alto mar, onde não dá pé. Onde eu vou mergulhar e vou dizer, Senhor, eu confio em Ti. Eu quero conhecer as tuas profundezas. Quantos querem conhecer as profundezas de Cristo? Então, hoje você vai conhecer. Irmãos e irmãs, nos diz o texto que ele ensinava do barco às multidões o poder da palavra de Deus ministrada aos nossos corações. Pedro estava incrédulo. Pedro estava sem fé. Pedro estava pensando, como é que eu vou resolver esse problema dessa empresa? Tenho contas, como é que eu vou resolver? E Jesus então começa a pregar. O que diz a Bíblia? A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. A fé do nosso irmão Pedro começou a crescer. Senhor, mas nós trabalhamos a noite inteira, Senhor, não pegamos nada. Meu bisavô era pescador, meu avô era pescador, eu sou pescador profissional. O Senhor veio nos dizer que é de manhã que a gente pega os peixes. Impressionante. A palavra gerou fé no coração de Pedro. A palavra hoje vai gerar fé no seu coração, se não já está gerando fé no seu coração. Você já começa a ver a possibilidade do impossível, porque para Deus não existe o impossível, não existe impossível para Deus. E você já começa a crer que é possível você ultrapassar esse gigante Golias que tem zombado da sua cara. Você começa a se levantar. A palavra começa já a gerar fé no seu coração. Pedro disse, Senhor, já tenho fé suficiente no meu coração. Me ajuda agora porque eu vou lançar as redes. Quando Pedro lançou as redes, o Senhor da criação, ei, o próximo cardume, vem correndo para cá, que Pedro acaba de entrar no terreno da obediência. E aquele cardume, pelo meio da água, Pedro, estamos aqui. Estica a rede, que nós queremos entrar aí.
Quando você crê na palavra, que você coloca o seu pé no terreno da fé, milagres sobrenaturais começam a acontecer. Uma caixa de som de quase 70 quilos caiu em cima da minha filha. Ela estava com 3 anos e meio. Essa caixa de som resvalou, esmagou a mãozinha dela toda. Nós ficamos 14 horas em busca de uma equipe médica. O acidente foi no sábado. Domingo, 2 horas da tarde, minha filha entrou na sala para fazer a cirurgia. O médico disse que ia levar 19 horas a cirurgia. Eles cobraram R$30 mil para fazer essa operação. O dedinho médio dela já estava necrosado, estava preso apenas por uma pelezinha. Não tivemos sabedoria de colocar a mãozinha dela numa bolsa de gelo. 5 médicos operaram a minha filha. Quando a equipe estava reunida no Hospital São Vicente de Paula, na Tijuca, minha esposa estava lá e eu pego o carro e vou para lá. Quando eu chego na Avenida Brasil, meu coração só faltava explodir. Porque toda vez que eu apresentava uma menina na igreja, eu falava, Jesus, me dá uma menina, me dá uma menina. Minha mulher não gostava muito. Fazia, Jesus, me dá uma menina. Um dia vocês vão conhecer a minha filha. Ela é demais. Está estudando medicina. Tem 24 anos. O Senhor falou comigo, num momento de desespero. Falei, Senhor, se Tu és o Deus que abriu o mar vermelho, se Tu és o Deus que fez pão cair do céu, ressuscita o dedo da minha filha, que eu não sei se tem condições de continuar pastor com a filha mutilada. O Senhor falou comigo, vou entrar naquele centro cirúrgico e vou ressuscitar o dedo da sua filha. E ao mesmo tempo falou com a minha esposa, a mesma palavra. 9 horas depois, os médicos terminaram a operação. Quando eles saíram, que eu corri para me abraçar com ele, os médicos se afastaram. Falei, doutor, deixa ele dar um abraço. Não tem nada a ver com o que aconteceu aqui hoje. Bom, mas você não é médico, você não operou a minha filha? Aí ele começou a contar os detalhes e as lágrimas desciam pelo rosto daquele médico. Falou que resolveu tirar material do pezinho da minha filha, foi enxertando a mão dela e fez uma ligação, uma ponte de um vaso sanguíneo daqui até o dedo médio. Imagina costurar um vaso sanguíneo da espessura de um fio de cabelo, juntar os dois e costurar em volta. Se tiver algum médico aqui. Quando ele terminou essa ligação, eles resolveram estimular a corrente sanguínea. E diz que ele só ouviu o esguicho. O sangue deu a volta, saiu do outro lado e falou, pastor Ari, a medicina não explica isso. Nós vimos o dedo da sua filha, negro, 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 e voltando, e voltando, e voltando, e voltando, e voltando, e olha como é que está. Aí ele apertou o dedo da minha filha assim, ó, ficou branco e vermelhinho ao mesmo tempo. Doutor, o Espírito Santo ressuscitou o dedo da minha filha. Aleluia, 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 aleluia. Oh, glória a Deus! Esse é o Deus que nós servimos. Ele pode e quer fazer milagre na sua vida. E aí, diante desse milagre, Pedro se prostrou aos pés do Senhor e disse, afasta-te de nós, que nós somos pecadores. Que coisa tremenda. Que coisa tremenda. Que coisa gloriosa, quando nós cremos na palavra. Em João capítulo 21, que nós lemos também, que fala sobre esses 153 peixes, o Senhor chegou e perguntou se tinha alguma coisa que comer. Porque o que alimenta o nosso Senhor são peixes, almas. O Senhor constantemente tem me perguntado, meu servo, tem alguns peixinhos para me comer? Eu digo, Senhor, estou lutando, onde eu passo eu lanço as redes. Já ganhei talvez milhares de pessoas para Jesus. E o Senhor perguntou, tem algum peixinho aí? Traz um desses peixes que vocês acabaram de pegar.
Diz em João 21 que eles fizeram um braseiro, uma churrasqueira, porque Jesus, acho que ele não gosta muito de sushi, não. Ele gosta de peixinho assado. O peixinho assado tem a ver com aquela passagem do livro de Isaías, lembra? Eu vi o Senhor no seu alto e sublime trono. E um anjo tirava uma brasa do altar de Deus e colocava nos lábios do profeta Isaías. E eu penso que peixe assado é peixe que passou pelo discipulado, passou pelas brasas vivas, passou pela correção, passou pela disciplina, está preparado. Eu quero ser um peixe assado para Jesus. Você quer? Que coisa linda. Falei, Senhor, por que 153 grandes peixes? Eu fui pesquisar. E eu descobri que naquela época, alguns teólogos afirmam que eram 153 nações. Querendo Deus dizer aos apóstolos que o grande desafio era conquistar as nações. E o Senhor nos chama como nação brasileira para conquistar as nações. 153 grandes peixes. Quantas nações nós temos hoje? O salmista disse, pede-me e eu te darei as nações por herança e os confins da terra por tua possessão. Eu quero. Você quer? Pergunte à pessoa que está ao seu lado, você quer? Eu perguntei, Senhor, o que tem mais aí nesses 153 peixes? Eu quero aprender. E o Espírito Santo falou, meu servo, o número 1, eu sou o único Deus, eu sou o grande eu sou, fora de mim não há Deus, eu sou o Criador dos céus e da terra, o diabo é 0000, eu sou o número 1. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Nós adoramos o Deus verdadeiro. O nosso Deus não é de pau, de pedra, de gesso, de madeira. Deus fala comigo. Deus fala com você. Deus comunica com o seu povo, Deus fala ao seu povo, Deus tem uma direção para a sua igreja, o nosso Senhor tem uma direção para nós. Eu sou o número 1. Diga comigo, Senhor, Tu és o número 1. Diga mais forte, Senhor, Tu és o número 1. Diga, Tu és o único Deus. Tu és o Senhor dos senhores. Tu és o Rei dos reis. Falei, Senhor, e o número 5? Aí o Senhor me disse assim, meu servo, os 5 ministérios de Efésios, capítulo 4, versículo 11. Uma igreja edificada nos 5 ministérios é uma igreja que tem raízes, que tem aliança, que tem compromisso. É uma igreja que não é levada por qualquer vento de doutrina. Você sabe que Deus te colocou aqui e que você tem uma missão. 5 ministérios. Falou, oh, que legal. O que mais, Senhor? A porção quíntupla. Lembra quando a família de José chegou no Egito, a maneira com a qual eles foram sentados em ordem? E diante de Benjamim tinha uma porção quíntupla. Por que Benjamim tinha uma porção quíntupla? Porque era irmão de José e filho de Raquel, aquela que disse, dá-me filhos, senão eu morro. Falei, Jesus, como é lindo isso. Falei, tem mais, Senhor? Sim, as 5 pedras lisas que Davi pegou no riacho, e que com uma dessas 5 pedras, ele derrubou o gigante Golias. Eu escrevi um livro sobre esse tema. Quando é que a minha igreja vai tomar posse
dessas 5 pedras lisas. Eu falei, Senhor, por que a Bíblia fala sobre pedras lisas? Aí eu lembrei que quando eu era garoto, eu usava bola de gude. Quantos lembram da bola de gude? Redondinha. Eu usava para pegar passarinho, e eu fazia uma bela fritada com aqueles passarinhos. Porque aquela bola redondinha, ela é certeira. E aí eu comecei a entender que quando o rio de Deus vem sobre uma igreja, que as pedras começam a bater uma nas outras, elas vão ficando boleadas. Isso tem a ver com relacionamento na igreja. E que Deus quer usar pedras boleadas e não bicuda. Você conhece algum irmão que é tipo uma pedra bicuda? Você encosta nele, ai, se prepara você que é pedra bicuda, porque os riachos de Deus vêm por aí e você vai ficar uma bela pedra boleada. E o Senhor vai usar essa pedra boleada para derrubar o gigante Golias. Falei, Jesus. E o número 3, Senhor? Bom, meu servo, o número 3 é que quando eu falo 3 vezes, eu tenho pressa. Pode ser que essa seja a 3ª vez que Deus fala com você. Samuel, Samuel, Samuel. Diz a Bíblia que a lâmpada de Deus estava quase se apagando e que a revelação era rara naqueles dias. Uma geração estava passando o bastão para outra geração. Deus deixou de falar com um sacerdote que não disciplinava a sua casa para falar com uma criança. Aquela criança chamada Samuel. Sua mãe tem a ver com a igreja do avivamento. Ana é símbolo da igreja do avivamento. O sacerdote achava que ela estava bêbada, mas ela estava clamando porque ela sabia que os filisteus iam roubar a arca, aquilo que era mais precioso para o povo de Deus. A arca é a presença de Deus. O que seria de nós sem a presença de Deus? E Ana começa a chorar, interceder. Uma igreja que chora e intercede, ela impede que a arca seja roubada. O que seria de nós sem a presença de Deus? Na 3ª vez que Deus falou, que é a voz do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a 3ª vez que Deus falou, a criança disse, fala, que o teu servo ouve. Você quer ouvir a voz de Deus? É possível que você já esteja ouvindo. Daqui a pouquinho nós vamos orar por você. Ainda há pouco eu preguei para a liderança da igreja, eu queria muito que a liderança da igreja me ajudasse. Então a liderança vai ficar toda aqui e eles vão te receber aqui na frente para orar por você. Se é que você crê nessa palavra que nós estamos ministrando. Terra, 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 ouve a voz do Senhor teu Deus, porque a terra vai cambaleando como bêbada. Deus está conclamando a terra a ouvir a sua voz. E será que nós vamos ouvir? Meu Deus. Falei, Senhor, tem mais? Ele falou, tem. Some os 3 números. 5, mais 3, 8 e mais 1, 9. Sim, Senhor, 9. O Senhor me disse assim, abra no livro de Atos capítulo 10. Eu abri no livro de Atos capítulo 10. E tem uma história poderosa aí. É a história desse homem muito importante na sociedade, chamado Cornélio, que não era crente, por sinal. Não tinha a experiência do novo nascimento, mas diz a Bíblia que ele era muito generoso e ele abençoava as pessoas. E diz em Atos capítulo 10 que na hora 9, Cornélio teve uma experiência sobrenatural. Hora 9. Hora 9 é uma hora chave, é uma hora em que os portais da eternidade se abrem
E assim como Davi, você pode entrar também. Por isso que Davi disse: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Cornélio, suas esmolas e suas orações subiram à minha presença. O anjo disse para ele: manda chamar Pedro, que está em Jope. Meu Deus. Diz a Bíblia, em Atos capítulo 10, que Pedro estava na hora sexta, Cornélio estava na hora nona e Pedro estava na hora sexta. A hora sexta tem a ver com o número do homem. Querendo a Bíblia nos dizer que Pedro estava na contramão de Deus. Meu Pai. Pedro também teve um êxtase, e ele viu o céu aberto e um lençol amarrado pelas 4 pontas. E uma voz do céu dizia: Pedro, mata e come, Pedro, mata e come, Pedro, mata e come, 3 vezes. O Senhor estava querendo comunicar com Pedro que ele tinha uma missão na casa de Cornélio, e que dezenas de pessoas iam ser cheias do poder do Espírito Santo, e que ele deveria obedecer àquela voz. E Pedro disse: não, Senhor, não vou comer. Não posso comer nada comum, imundo. E aí a visão volta para o céu. Quando uma igreja local não come a visão, ela volta para o céu. E o céu fica esperando uma nova geração, uma igreja que esteja disposta a comer a visão. Hora nona. Meu Deus. Meu Deus. Pedro estava onde? Em Jope. Meu Deus. Lembra daquele profeta que foi engolido por um peixe grande? Ele comprou a passagem dele para onde? Jope. Jope é a terra de fuga, aquele que sabe que tem um chamado, mas ele não quer obedecer. Ele investiu o dinheiro dele numa passagem e foi para longe de Deus. Só que a Bíblia diz que ele foi descendo, 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 até que acabou quase na porta do inferno. E quando ele começou a clamar, dentro da barriga do peixe, o peixe pegou ele, vomitou ele em Nínive. Que o plano original era Nínive. Que coisa tremenda. Manda chamar Pedro, que entrou na rota de fuga, está longe do chamado, longe da visão, longe da missão, traz ele para cá. E é uma das passagens mais lindas que a gente lê no Novo Testamento, que quando Pedro começou a pregar e contar sobre a história de Jesus, diz a Bíblia que caiu o Espírito Santo sobre todos eles. Meu Deus! Quem dera que nessa noite o Espírito Santo caísse sobre todos vocês e que nós pudéssemos ver língua de fogo sobre a sua cabeça nessa noite. Essa cidade nunca mais seria a mesma. Mas eu creio que isso pode acontecer com você nessa noite. Se creres, verás a glória de Deus. Você crê? Diga à pessoa que está ao seu lado: é hoje. Pesca maravilhosa é agora. Eu creio que quando nós começarmos a orar, os céus vão se abrir sobre nós nessa noite. Sua vida será levada no arrebatamento até o trono de Deus. E você vai ouvir com clareza o plano de Deus para a sua vida e para essa igreja tão poderosa. Amém ou não amém? Amém. Falei: Senhor, tem mais? O Senhor falou: tem. E agora eu estou chegando na conclusão. Se na hora nona, Jesus rendeu o seu espírito lá na cruz. Na hora nona. E diz que o véu rasgou de cima a baixo, indicando que todos nós temos acesso à presença de Deus. O véu está rasgado. O sangue foi derramado em nosso favor. O diabo não pode ficar te acusando, porque o teu pecado está lá na cruz do Calvário. Jesus nos livrou das mãos do diabo. Nós somos livres.
Na hora nona, o véu rasgou de cima a baixo, indicando que todos nós temos acesso à presença de Deus. Eu quero decretar sobre essa igreja a pesca maravilhosa. As 140 igrejas é apenas o início de uma grande, tremenda e poderosa obra que o Senhor está fazendo e que a sua vida é muito importante nesse ministério. Se coloque de pé por um instante, abrace a pessoa que está ao seu lado e você vai orar agora com seu irmão por milagres. Pergunte qual é o milagre que você precisa. Eu quero convidar agora a liderança que vem até aqui à frente, que me ajude nesse momento, porque as águas estão se agitando. Preciso ouvir a sua voz. Eu sei que você é uma pessoa de oração. Pergunte qual é o milagre que você precisa. Qual é o milagre que você precisa? Nessa noite o Espírito Santo vai realizar milagres. Há uma canção de milagres que a gente pode cantar aqui com o Ministério de Música. Vamos lá então, rapidinho. Continue orando com a pessoa que está ao seu lado. Sua liderança estará aqui. Se você quer entregar sua família falida, sua vida espiritual falida, seja sincero, porque o Espírito Santo de Deus nessa noite vai fazer uma revolução na sua vida e já está fazendo. Enquanto você ora, o Espírito Santo usa a sua boca como boca de Deus. A palavra nos recomenda orar uns pelos outros. Ore pelo seu irmão, ore pela sua irmã, ore com fé, creia. Essa noite é uma noite de milagres, é a noite da pesca maravilhosa. Nós vamos pescar essa cidade. Volta Redonda pertence ao Senhor Jesus. Continue orando, continue orando. Quando nós oramos, nós estamos colocando lenha na fogueira. E quanto mais fogo, mais presença de Deus. Quanto mais fogo, mais autoridade do Senhor. Continue orando, profetizando. Peço à liderança também que ore uns pelos outros. Pergunte qual é o milagre que você está esperando. Qual o milagre sobrenatural que você está esperando? Declare: essa noite é a sua noite. Você que fala em línguas estranhas, comece a ministrar o Senhor. Vitória, vitória. A glória de Deus está sobre a igreja. A Shekinah, a nuvem da glória, está sobre a sua vida. Você está na hora nona. Você está na hora nona, igreja. O céu está aberto. O céu está rasgado.
vitória, me dá vitória, me dá vitória, me dá vitória nessa hora, Pai. Me dá vitória nessa hora, Pai. Se você crê, saia do lugar onde você está e venha correndo aqui na frente, porque sua liderança vai te abençoar agora. Sua liderança vai orar por você. Milagres, milagres, milagres. Tome posse, tome posse. Receba, receba, receba. Sua liderança vai colocar a mão na sua cabeça e vai chamar milagres, 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 milagres. Milagres, milagres, milagres sobre a sua vida. Receba, 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 receba milagres, milagres. Receba, receba, receba de Deus. Ei! Eu vou ver, não vou duvidar. Isso me foi dado a mim. Eu posso ver língua de fogo sobre a sua cabeça. Há um poder, há uma unção sobre a sua vida. Receba, 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 receba a unção que cura, a unção que quebra o jugo. Receba, 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 receba. Receba, receba. Xaramanara bacala bacharama. Emana basora manara bacala bacharama. Receba, receba. Abre a tua boca. Seja batizado em nome de Jesus. Você que não é batizado, receba o Espírito Santo. Receba, receba, receba. Receba o dom de línguas. Abre a tua boca. Seja cheio, seja cheia. Receba, receba, receba. Receba. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Tem um óleo fresco de Deus sendo derramado. Tem um óleo da unção aqui, querido, querida. Receba em nome de Jesus. Abre o teu coração, chame por Ele, chame pela presença dEle, chame, chame. Deus está aqui nessa noite. Seja tocado, seja tocada, seja cheio, seja cheia. Ei, Espírito Santo, seja curado, seja curada aqui hoje. Seja curado pelo Espírito Santo. Recebe a tua cura em nome de Jesus. Seja tocado, seja tocada em nome de Jesus de Nazaré. Receba, receba, receba. Ei, glória. Aleluia. Vão saindo pelos lados. Vão saindo pelos lados do pessoal que está vindo. Vão saindo pelos lados, por favor. Deixa o povo chegar até a frente. Vai sendo tocado, vai sendo tocada. Vai sendo ministrado pelo Espírito Santo. Receba, 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 irmão. Receba, minha irmã. Em nome de Jesus, nós cancelamos toda frieza espiritual, todo desânimo, todo marasmo. Nós cancelamos. Seja fortalecido, seja avivado, seja revigorado. Receba, receba, receba. Tem unção de Deus para você.
Obedeça a voz do Espírito Santo. Aquilo que o Espírito Santo está te mandando fazer, faça para a glória de Deus. Onde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade. Aí a liberdade. O Espírito Santo está operando milagres. Você está sendo renovado. Você está sendo cheio da graça de Deus, cheio do poder do Espírito Santo. Você vai realizar a pesca maravilhosa. Eu posso ver libertação. A pessoa sendo liberta nessa noite. Receba mais de Deus. Seja cheio do vinho. Seja cheia. Oh, noite abençoada, noite de milagres, noite de renovação, noite de fé. Creia para derrubar o Golias. O Senhor está colocando nas tuas mãos 5 pedras lisas e você vai derrubando o gigante Golias. Deus de vitória, Deus de milagres, Deus de vitória, Deus de milagres. Se você não foi batizado ainda com o Espírito Santo, creia que nessa noite tu serás batizado com o Espírito Santo e com fogo. Estamos debaixo de uma unção apostólica. Estamos debaixo de um Pentecoste. Atos capítulo 2. Estamos debaixo de um Pentecoste. Pegue a sua bênção. Não saia daqui do jeito que você entrou. Pegue sua bênção. Pegue sua bênção. Receba a palavra de Deus. Receba o milagre de Deus. Receba. Diga, Senhor Jesus, pela tua palavra, debaixo da tua palavra, eu vou lançar minha rede, eu vou cumprir o meu ministério, eu vou pescar, eu vou trabalhar confiado na tua palavra, eu vou andar confiado na tua palavra. Fala com o Senhor, fala. Enquanto o obreiro ora com você, você diz: Senhor, confiado na tua palavra, eu vou pescar, eu vou trabalhar, eu vou agir, eu vou lançar rede, confiado no Senhor, não na minha sabedoria, não no meu entendimento, não no que eu acho. Eu vou fazer a tua vontade, eu vou fazer do teu jeito.
Fala com Deus. Enquanto o louvor canta, você recebe a sua bênção nessa noite. É noite de milagre, é noite de multiplicação, é noite de receber tudo que Deus tem para nós. Quem sabe falta alegria na sua vida, Deus pode encher o teu barco de alegria. Quem sabe falta paz, quem sabe falta recurso financeiro, Deus pode multiplicar na sua vida. Quem sabe falta santidade, falta unção, você quer mais, Deus pode fazer infinitamente mais. Feche os teus olhos, continua orando. Diga: Senhor, sobre a tua palavra eu vou viver. Confiado na tua palavra eu vou andar. Confiado no Senhor eu vou trabalhar. Confiado na tua palavra eu vou seguir em frente. Não tem hora para o Senhor operar. O Senhor opera cada hora, cada momento, toda hora. Pedro precisou ser curado. Quem sabe você precisa também nessa noite. Jesus os chamou e diz: Pedro, tu me amas. Se você acha que está distante do Senhor, fala com Ele agora. Senhor, tu sabes que eu te amo. Tu sabes que eu te amo, Senhor. Fala com Ele aí, fala. E Ele diz para você: se você me ama, cuida das minhas ovelhas. Cuida pelo menos de 1, de 2, de 3. Apacenta as minhas ovelhas. Ovelhas são todos aqueles que querem Deus. O seu amigo que ainda não está na igreja, mas é ovelha. Se ele quer Deus, se ele crê em Deus, se ele precisa de um Deus, ele é ovelha em potencial. Apacente-o. Traga-o para o rebanho. Traga para o aprisco. Se você ama Jesus, separe um tempo para fazer a vontade dele. Os doentes são sarados, pois o Espírito de Deus está. Cante, cante com todo o teu coração, cante. Eu quero te adorar, Senhor. Eu quero contemplar a tua glória. Levante a sua mão e adore. Espírito em verdade, ó apenas o ato do santo lugar. Eu quero te entronizar entre os querubins. Dá lugar ao Espírito Santo, dá. O Espírito de Deus está aqui, dá lugar ao Espírito Santo. Mais um pouquinho, vai. Ele vai chacabarra. Ah, chabarra. Tu me amas, Pedro. Então apacenta as minhas ovelhas. Adorar. Se você quer aceitar Jesus, vem cá, vem. Eu quero orar por você. Se você quer voltar para Jesus hoje, vem cá, eu quero orar por você. Se você quer entregar sua vida ao Senhor Jesus Cristo, vem cá, traz aí essa pessoa que está perto de você, pergunta se ele quer, traz-o aqui à frente.
Você que está afastado dos caminhos do Senhor, vem cá. Eu quero orar por você. Vem. Sai do teu lugar e vem cá. Você que está assistindo pela internet, entrega a sua vida ao Senhor Jesus. Vai. Andar com Ele é a melhor experiência da vida. É a maior experiência da vida. O eterno sumo sacerdote. Sopra, Senhor. Sopra, amor. Sopra, Senhor, nessa noite. Sopra a vida dos céus. Xarabarrabacheias. Entrega o seu barquinho para Jesus dirigir. Entregue a sua vida, seu ministério, sua língua, sua mente. Se entregue completamente ao domínio de Deus. É tempo de avivamento. É tempo de milagre. Deus quer usar você para pescar pessoas, para tirá-los do mar deste mundo e trazê-los para o barquinho de Jesus. Deus, eu quero te louvar nessa noite pela vida do teu ungido entre nós. Quero te adorar nesta noite pela tua presença no meio de nós, pela tua glória sobre este lugar. Eu quero te adorar, Senhor, por cada filho aqui presente, pela tua igreja reunida. E eu quero te clamar, Senhor, que a tua graça seja sobre cada um, a tua bênção seja sobre cada um. Que esta seja uma semana de muitas vitórias na vida dos teus filhos, de milagres, de bênçãos, de fartura, de bênçãos dos céus, pela tua santa presença, Senhor. Ó Deus santo e poderoso, em teu nome eu os abençoo, em teu nome eu profetizo uma semana de bênçãos, de vitórias, uma semana de glória, em nome do Senhor Jesus Cristo. Pai, abençoa o teu povo com paz, tem misericórdia da nossa nação, guia o teu povo para a glória do teu santo nome. Nós oramos em nome de Jesus, amém. Amém. Deus te abençoe. Abrace pelo menos 5 pessoas e diga para ela, entrega o seu barquinho para Jesus dirigir. Deus abençoe, apóstolo Ari, pastor Leonardo, muito obrigado pela sua presença, uma honra tê-los aqui. Deus te abençoe. Tem uma semana de muita vitória. Domingo que vem tem batismo, tem ceia, é dia de festa, segundo domingo. Profetiza sobre a vida do seu irmão aí, diga para ele ter uma semana de vitória. Que a graça do Senhor seja sobre a tua vida, que você pesque muito essa semana pela palavra de Deus, amém?